Graças a Deus, que Deus continue abençoando a cada irmão, cada irmã. Pela graça de nosso Deus, estamos mais uma vez na casa do Senhor. Para nós é sempre um privilégio poder reunir para juntos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Vamos ter uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, eterno e soberano Pai Celestial, queremos lhe agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar neste lugar, com esse propósito, com esta finalidade de buscar a tua face. E a tua palavra nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meu Deus, nós te agradecemos pelo Senhor ter aberto os nossos olhos e ter posto dentro de nosso coração essa fé, plantado essa fé e esse desejo de hoje estar na tua casa. Meu Deus, nós só temos que lhe agradecer pelas bênçãos que temos recebido das mãos do Senhor, pela saúde, pela vida, pelos cuidados, Pai. E não temos dúvida que o Senhor tem demonstrado o seu amor para conosco todos os dias da nossa vida. Agora receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, inspira-nos para a oração e dá-nos, ó Deus, um bom tempo na Tua presença, Senhor. Fale aos nossos corações também por meio da Sua palavra. Perdoe nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. E, ó Deus, que cada um possa sair daqui renovado, com as forças revigoradas, Pai, para continuar esta jornada. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos cantar uns 3 hinos. Quero iniciar cantando 172 no nosso inário. Lá maior. Lá. 172. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a
a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Amém. Aleluias. Trezentos e 314. Ré. Senhor, no silêncio desse dia, venho pedir-te a paz e a sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos de amor. Justo é o que te peço, meu Senhor. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, é muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meu ouvido a calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja caridoso com bondade, livra-me dos inimigos e da falsidade. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, é muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Neste dia quero sentir a sua presença, que o Senhor me dê a sua paciência e acampe o teu anjo bem perto de mim, e que eu seja bem feliz cantando assim. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, é muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a ter
essas virtudes, elas nos levam à estatura de um varão perfeito. Vamos adorar a Deus com a nossa oferta, irmãos. Vamos fazer uma oração. E depois, enquanto os diáconos fazem o serviço da oferta, nós vamos cantar o 315. 315. Pai Celeste, queremos, ó Deus, te adorar também com a nossa oferta. Meu Deus, como o Senhor olhou para aquela viúva que entrou e depositou aquelas moedas, e ela deu aquilo que era do seu sustento, tirou do seu sustento, mas eu creio que o Senhor não deixou que ela passasse necessidade. Ó Deus, o Senhor é quem supre as nossas necessidades e quem tem nos abençoado para que nós possa também te ofertar. Ó Deus, receba a nossa adoração no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o 315, Sião, cidade tão linda e maior. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor,
És a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Amém? Você crê? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que um dia chegaremos a essa Sião. Estamos lutando para isso, né, irmãos? Vamos nos colocar em pé para ler uma porção da Escritura e uma breve meditação. Então estaremos orando. E como nos ensina o profeta, nós podemos fazer muitas coisas demasiado, mas nós nunca vamos orar demasiadamente. Por mais que a gente ore, nunca é demais, né? Quanto mais você ora, mais de Deus você tem em sua vida, né? Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Louvado seja Deus. O culto de oração é um dos cultos mais importantes, porque é aonde nós podemos comungar com Deus, colocar diante dele as nossas necessidades, os nossos desejos. E esse é a nossa primeira quarta-feira do ano, né? 2021. Nada melhor do que começar o mês, o ano, buscando força em Deus para vencer. Diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Pai celeste, temos lido uma porção da sua palavra, vivifica em nossos corações essa palavra que foi lida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar um instante, irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre propósitos. Veja que Daniel, como Ananias, Misael e Azarias, eles fizeram um propósito. E eles prometeram para eles mesmos e para Deus não se contaminarem com a porção
das iguarias do rei. E é claro que quando você propõe algo, você tem que estar disposto a lutar para cumprir com o seu propósito. Eu tenho que estar disposto a lutar para poder cumprir com o meu propósito. E nós todos um dia fizemos um propósito também. Nós fizemos um propósito não com um homem, não com uma igreja, nós assumimos um compromisso com Deus. Nós prometemos a Ele. Eu não sei se você ainda lembra as palavras ou o juramento que você fez antes de ser sepultado nas águas no dia do seu batismo. Mas por certo você prometeu, porque eu lembro que eu prometi, de ser fiel a Ele. Eu prometi de lutar para viver uma vida pautada pelas Escrituras. Então, pela graça de Deus, não somos perfeitos, mas podemos dizer, Deus tem nos ajudado até aqui. E Deus vai sempre ajudar uma pessoa que propõe em seu coração ser fiel a Ele. Tenha isso vivo no seu coração, que você nunca perde por honrar a Deus. Eu nunca perco por honrar a Deus. E a Bíblia nos diz, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, nos diz: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Veja por que a casa de Eli foi simplesmente desprezada por Deus, porque Eli estava honrando mais seus filhos do que honrando a Deus. Nós não podemos ter nada, irmãos, nada, mas nada mesmo, acima de Deus. Deus tem que ser a prioridade das nossas vidas. E eu te garanto, eu digo a você, que realmente você será uma pessoa bem-sucedida nesse 2021, se você colocar Deus em primeiro lugar. Se você se propuser a honrar a Deus, você vai ser uma pessoa que terá sucesso na vida, em todos os âmbitos. Eu nunca vi até hoje uma pessoa que ousou honrar a Deus se dar mal na vida. Eu nunca vi. Não quer dizer que essa pessoa não esteja sujeita a passar por lutas e provas, mas Deus sempre dará a vitória. Deus sempre estará presente contigo se você simplesmente se mantiver fiel à palavra de Deus. Veja que a aparência desses 4 jovens, no final dos 10 dias, era muito mais bonita do que aqueles que se comprometeram, do que aqueles que se alimentaram da porção das iguarias do rei.
A aparência de uma pessoa que procura viver uma vida que agrada a Deus é muito mais bonita daquela pessoa que vive na prática do pecado. O pecado, ele deforma a pessoa. O pecado causa cicatrizes profundas na vida de uma pessoa. Mas um filho, uma filha de Deus, ele tem um brilho no rosto. Agora, é necessário nós também propor. E eu sei que talvez muitas pessoas no início desse ano, na virada do ano, fizeram propósitos. Quem sabe muitos propuseram serem melhores nesse 2021. Quem sabe muitos propuseram caminharem mais perto de Deus. Mas não adianta só propor e não lutar. Porque não há vitória sem luta. Mas não há campeão sem laurel também. E a Bíblia diz: esforça-te e eu te ajudarei. Veja, Deus não nos prometeu, Ele não prometeu nos livrar da fornalha. Mas Ele prometeu estar conosco na fornalha. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz: maior é o que está convosco do que aquele que está no mundo. Mas para Deus estar com uma pessoa, essa pessoa precisa estar honrando a sua palavra. Porque Deus, Ele não tem outro compromisso senão com a sua palavra. E Deus vai ter compromisso comigo e contigo se nós estivermos lutando para viver uma vida de acordo com a palavra dEle. Agora, na mensagem perseverança, o profeta diz: ao estabelecer um objetivo, isto é, ao você fazer um propósito, ao estabelecer um objetivo, ou algo assim, você tem que ser persistente. Nós não podemos viver de pegadinhas. A Bíblia diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, não até perto da morte. Porque se nós formos fiel até perto da morte, e não formos fiel até a morte, nós não vamos receber a coroa da vida. Para nós receber a coroa da vida, nós precisamos ser fiel até a morte. Aí sim a coroa da vida estará garantida para você, estará garantida para mim. Então nós temos que ser persistentes. E os homens de todas as eras, que tiveram fé naquilo que estão tentando alcançar, tiveram que ser persistentes. Especialmente se você está tentando fazer algo certo. Se tem uma coisa difícil, para as pessoas, o diabo vai fazer de tudo, irmãos, para que você, para que eu, para que nós não faça a coisa certa. Ele quer que nós façamos o que é errado. Ele vai fazer de tudo para fazer eu errar, para fazer você errar. Mas lembre-se disso. Daniel fez um propósito. E Daniel foi levado para a Babilônia com 14 anos. Então não existe excusa. O jovem diz: eu sou muito jovem, o mundo tem muitas ofertas. Não há desculpa para quem quer servir a Deus. Mombrana diz na mensagem às 70 semanas de Daniel, se não me falha a memória, ele diz assim que quando Daniel foi levado para a Babilônia, lá com 14 anos, ele não tinha irmãos para ter companheirismo, não tinha igreja para ele congregar, mas ele tinha feito um propósito. E quando se faz propósito, é diferente. Quando uma pessoa propõe ser fiel a Deus, ela simplesmente estará disposto a pagar o preço. E nós vamos ver que esses jovens, mais tarde, mais adiante, eles foram pressionados pelo próprio rei.
O rei tinha erigido uma estátua, a estátua de Daniel. E aí, ele disse que aqueles 3 jovens, Sadraque, Misaque e Abidnego, teriam que se prostrar perante aquela estátua, se eles não quisessem morrer. As pressões vêm contra os filhos de Deus. E o Mombrana diz: Deus ama testar os seus filhos. Deus ama testar os seus filhos. E se nós passar no teste, nós seremos aprovados por Deus. Eu me lembro de uma mensagem que o pastor Febroni pregou um tempo atrás: procure ser aprovado. É necessário lutar para ser aprovado, porque se nós não formos aprovados, seremos reprovados. Seremos reprovados. E eu quero dizer uma coisa, irmãos: a hora do teste está chegando. À medida que os dias vão passando, os anos vão passando, vocês vão percebendo que parece aquilo que era errado já não é mais. Aquele temor que as pessoas tinham em fazer as coisas que contrariam a palavra de Deus já não se tem mais. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só pessoas sábias é que temem a Deus. E aí estão as vitrines, bem montadas, bem chamativas. E a tendência é simplesmente ver, à medida que os dias vão passando, as pessoas vivendo uma vida mais fria, mais formal, mais indiferentes com as coisas de Deus, menos preocupados com o arrebatamento. Isso é um perigo, porque o profeta diz assim: porque você vai se deparar com uma oposição. Quando você está lutando para fazer o que é certo, você vai se deparar com uma oposição. Mas olha o que aconteceu, para nós concluir, com esses 3 jovens. Eles estavam dispostos a morrer, mas não negar a fé. Eles estavam dispostos a serem torrados naquela fornalha, que o rei mandou aquecer 7 vezes mais. E veja o que eles disseram. Eles tinham convicção. Eles disseram: nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não quiser, fique sabendo que nós não vamos nos prostrar. Que decisão, irmãos! Que determinação desses 3 jovens! Mas é porque eles tinham feito um propósito. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é ver um homem, é ver uma mulher que está lutando para honrar o seu compromisso assumido com Ele. Não quer dizer que você não vai falhar, que eu não vou falhar. Mas se eu morrer, eu quero morrer lutando. Então, como disse alguém um dia, se eu tombar, eu quero tombar no caminho, porque há outros vindo atrás de mim e poderão me ajudar a se levantar. Não podemos sair fora dos trilhos. É mais tarde do que a nossa mente é capaz de imaginar. Só quem não quer ver para não ver, irmãos, os sinais que evidenciam que a vinda do Senhor está cada dia mais perto. E não devemos nos aborrecer. Levante a vossa cabeça, a vossa redenção se aproxima.
Nós sabemos que esse mundo, diz o Mombrana, é como um ventre. Uma criança vive ali por 9 meses, na barriga da mãe. E ele diz, talvez ela imagine, como será a minha vida depois que eu sair daqui? Ela nunca esteve em contato com este mundo antes. Ela se alimenta através do cordão umbilical. Ela não sabe o que é esse mundo. Mas quando ela nasce, e ela se encontra, se depara com a realidade, ela tem vida própria agora. Ela já não depende mais do cordão umbilical para se alimentar. Agora ela tem vida própria. Se simplesmente perguntasse para aquela criança, você quer voltar para a barriga da mãe? Embora ela tenha vivido 9 meses ali, ela jamais vai querer voltar para aquele ventre. Mombrana diz assim, é este mundo comparado com a eternidade. Uma vez estando ali, jamais vamos sentir saudade desse mundo, irmãos. Um mundo pecaminoso, um mundo podre, um mundo corrupto. Quando a irmã Hope estava indo para a eternidade, Mombrana chamou no desespero e disse, querida. E ela voltou e disse, por que tu me chamou? Eu estava indo por um caminho, havia palmeiras. A sensação era de paz. Aí ela disse, você tem pregado sobre isso, você tem ensinado sobre essas coisas, Billy, mas você não faz ideia o que é esse lugar. Irmãos, nós não tem palavras para explicar o que é estar do outro lado. Mas as pessoas simplesmente estão acostumadas nesse ventre, chamado mundo. Se eles soubessem o que realmente está esperando os salvos, eu creio que esse lugar seria muito pequeno para acomodar todas as pessoas. Mas as pessoas não fazem ideia que simplesmente esse mundo é uma ilusão total. Você lutou a vida toda, de repente, para adquirir algumas coisas, alguns bens materiais. Quando chega a hora de você desfrutar, você já está com o pé na cova. Essa é a grande verdade. Você batalhou a vida toda, construiu uma casa, de repente veio um tornado e varre ela da face da terra. Esse é esse mundo. Você economizou a vida toda, comprou um carro novo, de repente sai por aí, bate o carro, simplesmente perdeu tudo. Isso é o mundo em que nós vivemos. Está indo tudo bem, de vento em popa, daqui um pouco a pessoa é acometida por uma enfermidade, já não tem mais força, já não tem mais disposição, já não tem mais ânimo. E ele percebe, como Salomão no final da vida percebeu. Salomão tinha tanto ouro no seu reinado, a Bíblia diz que a prata perdeu o valor. A prata no reinado de Salomão era como pedra, de tanto ouro que havia no reinado de Salomão. Mas sabe o que ele escreve no final da vida? Vaidade sobre vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas há algo real, irmãos. Isso aqui é só o negativo, existe o positivo. Vamos lutar por aquilo que vale a pena lutar. Vamos lutar para adentrar por aqueles portais eternos. Mas se nós queremos entrar por aqueles portais eternos, é necessário nós manter o propósito que fizemos para com Deus um dia. Ser fiel até a morte, não até perto da morte. Não é a arrancada que conta, é a chegada que conta. Muitos arrancam com tudo, mas ao passar do tempo vão diminuindo o passo e simplesmente vão ficando para trás. Mas eu quero dizer para você, seja como aquela história da competição entre a tartaruga e a lebre.
Você acha que uma tartaruga teria condição de vencer uma lebre? Mas diz que elas disputaram a corrida. Então, a lebre simplesmente saiu, e é claro que deixou a tartaruga para trás. Chegou à altura da estrada, a lebre pensou, para não ficar muito feio, eu vou pegar e dormir um sono debaixo dessa árvore. Tartaruga é lenta. Quando ela estiver quase chegando, eu simplesmente dou uma arrancada e chego primeiro que ela. E a tartaruga dormiu, a lebre dormiu, melhor dizendo. E a tartaruga, devagar, mas não parou. É isso que Deus espera de mim e de você. Mesmo que seja devagar, mas não pare. Não pare para dormir, não é hora de dormir. Não é hora de brincar com a tua alma. Não é hora de aventurar ali fora. Não é hora de perder seu tempo. Não é hora de ir atrás de uma florzinha à margem do caminho. Veja que aquelas virgens nécias, elas só foram deixadas para trás porque elas não se preocuparam em se abastecer. É hora de se abastecer, é hora de se encher com o Espírito Santo. É hora da igreja estar em desespero, é hora da igreja estar pedindo, me batiza com teu Espírito Santo, Senhor. Não é hora de nós perder tempo com bobagens. Não é hora de nós estar presos com as coisas desse mundo. Temos que correr atrás, temos que fazer aquilo que nos compete, mas não esqueça do principal, e o principal é Deus, meus irmãos. É Deus que nos dá força para se levantar cada manhã, é Deus que renova suas misericórdias. Quando o vírus de morte passa à porta da nossa casa, ali está o anjo do Senhor com a espada desembainhada para te proteger, para me proteger. Se eu tenho alguma coisa, eu devo a Deus. Se eu sou alguma coisa, eu devo a Deus. É tudo dele, para ele, a ele a glória. Por isso vamos honrar a esse Deus. Mantenha o teu propósito. Vocês vão ver que por esses 3 jovens se manterem fiel, o rei simplesmente cria uma lei. Uma lei. O rei daquele país mudou até a lei por causa do testemunho daqueles 3 jovens. Eu tenho que ler isso. Isso encheu meu coração. Quando eu li isso, Deus fará muitas coisas por causa daqueles filhos que lhes sabem honrar. Você sabia que Deus pode fazer que o governo mude a lei por causa de um filho que honra a Deus? A Bíblia diz, respondeu dizendo, isso foi depois que Nabucodonosor jogou os 3 jovens na fornalha, e ele simplesmente ao ver 3, ao invés de ver 3, ele vê 4, e o quarto tinha o aspecto dos deuses. E a Bíblia diz, respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. E então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Misaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo
e livrou os seus servos que confiaram nele. A Bíblia não diz que Deus trabalha para os que nele confiam? Aprenda a confiar em Deus, irmão. Nós temos um ano pela frente, tudo está muito incerto no mundo todo. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse 2021, mas se nós ousarmos confiar em Deus, Ele será o nosso advogado, Ele será o nosso guia, Ele será o nosso sustento, Ele será a nossa defesa. Confia em Deus. Pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser, olha a lei que o rei criou, por causa do testemunho desses 3 jovens. Olha a lei, por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, seja despedaçado. Deus honra ou não honra os seus filhos? Deus sabe honrar aqueles que Ele honra. Mas eu pergunto, será que o rei teria criado uma lei se esses 3 se prostrassem diante da estátua? Não esqueça, você nunca perde por honrar a Deus. Eu nunca perco por honrar a Deus. Ah, mas eu tenho que usar calça só para trabalhar. Será que nós servimos um Deus tão falido que não pode abrir uma porta de trabalho onde você não precisa usar calça, irmã? Quando Jesus disse que Ele pode suscitar das pedras filhos de Abraão, assim como Ele honrou Sadraque, Misaque e Abednego, mas Ele desprezou a casa de Saul ou de Eli, porque Eli simplesmente não estava lhe honrando. Então honre a Deus, e você sempre terá os favores de Deus a seu favor. Mantenha o seu propósito, renove cada dia os seus votos para com Deus. Diga para Ele: Senhor, me ajude a ser fiel até aquele último dia. Enquanto estamos aqui, justamente para buscar em Deus força, porque não é fácil. Você sabe que nós vivemos em um mundo onde o pecado está aí estampado, e o pecado é igual inso você não precisa cultivar, ele nasce até entre as pedras. Agora uma boa semente, não. Você precisa adubar, você precisa regar, você precisa cuidar, senão ela não vinga. Assim é a nossa fé. Se nós não cuidar da nossa fé, ela vai se atrofiando. Ela vai se atrofiando. E há muitas pessoas com a fé atrofiada, porque não exercita. Não exercita. Estão com a vida espiritual atrofiada. Às vezes o corpo está bem, fazem até academia, mas e como está a alma? Porque o exercício corporal para pouco se aproveita, disse Paulo, mas o espiritual para tudo é proveitoso. Vamos orar? Pai celestial, aqui estamos essa noite. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós te necessitamos. E sem ti nada somos e nada podemos fazer. Mas um dia o Senhor disse na sua palavra, para que nós não temesse. Se passasse pelo fogo, o Senhor estaria conosco, pela água, o Senhor estaria conosco. E nós não temos razão para duvidar da sua palavra. Meu Deus, por isso nós queremos fazer o que diz a Bíblia, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós.
Se temos chegado até aqui é pela graça e a misericórdia do Senhor. Ó Deus, me ajude a ser como Daniel. Ajuda essa igreja, Senhor. Ajuda cada lar, cada família. Que nós possa manter o nosso propósito em ser fiel, em te honrar, em te servir. Ó Deus bendito, ainda que seja necessário, muitas vezes, ter que pagar um preço alto. Às vezes, servir a Deus significa ter que andar sozinho. Mas se temos a certeza que o Senhor está conosco, não há o porquê temer. Ó Deus, quando a Bíblia diz maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor já tem provado inúmeras vezes. O Senhor já tem, ó Deus, manifestado entre nós, mostrado que o Senhor é quem cuida dos teus filhos. Pai, obrigado por o Senhor ter nos ajudado. E nessa noite aqui estão a parte dos teus filhos, para derramarem suas almas perante o Senhor. Ó Deus, e se tem uma coisa boa é poder chegar diante de Ti, como um filho se aproxima da mesa do Pai. Ó, e saber que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende, que o Senhor se importa conosco, meu Deus. Nós nos aproximamos do Teu trono de misericórdia com tão grande confiança, meu Deus, sabendo que o Senhor está com seus ouvidos inclinados para ouvir o clamor dos teus filhos, porque a Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei grandes e firmes coisas que ainda não sabes, Pai. Ó Deus, ensina-nos o caminho que devemos trilhar, leva-nos a viver uma vida totalmente rendida a Ti, Senhor. Ó Deus, nos ajude a viver uma vida desprendida das coisas deste mundo, uma vida realmente guiada pelo Teu Espírito Santo. Pai, faça de nós como o Senhor, como aquelas 5 virgens prudentes, que estavam convencidas da hora em que estavam vivendo, e se preocuparam em se abastecer de azeite, mantendo suas lamparinas acesas, Senhor, sabendo que o noivo estava para chegar a qualquer momento. Nós sabemos que a qualquer momento o noivo virá para levar a sua noiva dessa terra, Pai, e quando essa grande hora chegar, por favor, meu Deus, não me deixe para trás, Pai. Eu quero ser arrebatado, eu quero ser transladado, eu quero ir embora dessa terra para viver contigo por toda a eternidade, Senhor. Abençoa cada irmão aqui presente, abençoa cada irmã, meu Deus. Abençoa essas crianças, abençoa, Senhor Deus, o teu povo de um modo geral. Ó Deus Santo, venha despertar um interesse maior no coração de teus filhos para com as coisas do Senhor, meu Deus. Quando a Bíblia nos diz para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ó Deus, agora inspira, Senhor, a cada um que estará diante de Ti em oração. Põe palavras em nossa boca, Senhor, para nós falar contigo, no Teu santo e precioso nome. Abençoa Teu povo, Pai. Ore, irmãos, temos uns minutinhos, ore a Deus, fale com Deus.